Bem, queridos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Hoje nós leremos o trecho que se encontra entre os versículos 14 e 18. Nós vamos ler juntos então Efésios no capítulo 2, do verso 14 ao verso 18. Caso você esteja aqui sem a sua Bíblia, analógica ou digital, você pode acompanhar a leitura do texto, ele será projetado nessas TVs aqui à frente do palco. Você que acompanha a transmissão do nosso culto ao vivo pelo YouTube, vê aí também em sua tela, juntamente com o tema dessa mensagem, Jesus é a nossa paz, o texto bíblico sendo exibido para que você acompanhe a leitura juntamente conosco. Se você nos visita, se você está assistindo esse culto pela primeira vez, agora com a gente ao vivo ou quem sabe posteriormente, como a gente fala on demand, hoje toda a linguagem é muito tecnológica para esse sentido da transmissão, né? Nós estamos aqui desde o início do mês de março, numa série de exposições bíblicas baseadas na mensagem da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E você pode acompanhar todas as mensagens anteriores dessa série, tanto no YouTube, em vídeo, como nas plataformas de podcast, Deezer, Spotify, Apple Music, Google Podcasts e outros. Basta você procurar lá por Igreja Plena Rio e você vai conseguir identificar a arte dessa série e as mensagens todas anteriores lá. Vamos juntos ler o texto. Efésios no capítulo 2, a partir do versículo 14, diz assim a Bíblia: Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Até aqui, vamos orar, pedindo para que o nosso Deus fale ao nosso coração graciosamente nessa manhã, através da Bíblia. Senhor, o que nós te pedimos diante do texto bíblico lido aqui, é que o nosso coração ouça, além da voz do pregador e acima da voz do nosso próprio sentimento, dos nossos próprios pensamentos, que pelo Teu Espírito Santo, o nosso coração ouça a Sua inconfundível voz, Senhor. Que o nosso coração perceba aquilo que o Senhor está gerando em nós, aquilo que a Tua palavra tem o poder de construir em nós. Que, Senhor, seja para nós uma manhã de conhecimento do Senhor por causa da Tua palavra pregada, que seja uma manhã em que o nosso coração se encante, se admire mais com a beleza do Deus vivo, com a obra santa do precioso Salvador, com o poder do Espírito Santo, mas que seja também muito mais do que instrução e entendimento, mas que aquilo que será compartilhado encontre na nossa vida expressão concreta, Senhor. Traga para o nosso coração paz acima de qualquer circunstância do viver. Traga para o nosso coração direção clara no meio de tanta confusão desorientadora que muitas vezes a nossa vida se encontra. Que seja uma manhã de alegria, Senhor, que seja uma manhã de restauração, que seja uma manhã de construção de vínculos e de proximidade com o Deus de toda graça, que seja uma manhã de salvação. Tudo isso nós te pedimos, porque o Senhor é bom, porque o Teu Espírito Santo atua, opera entre nós, e porque o Teu desejo é formar na vida de cada um de nós a imagem do Teu Filho Jesus. Te pedimos também pelas nossas crianças aqui no segundo andar, tão amados, Senhor, tão amadas, Senhor. Deus, o nosso coração se alegra tanto pelo privilégio que o Senhor nos concedeu ao dar-nos filhos, Senhor. E o que nós te pedimos é que esse movimento tão singelo, mas tão especial, de virmos com a nossa casa para o culto, e agora confiarmos os nossos filhos aos cuidados de gente tão abnegada,
que se empenha, se prepara e num instante como esse abre mão de participar do culto e ouvir a mensagem para com alegria servir aos nossos filhos, para que os nossos filhos sejam também, Senhor, tocados pelo Teu Espírito Santo, marcados com a Tua presença, edificados pela Tua palavra, amados não apenas por nós, mas por essa igreja, de modo que tenhamos a alegria como comunidade de ver essa nova geração crescendo em Teu caminho e Te amando melhor do que nós chamamos, Te servindo melhor do que nós fazemos e levando o legado do Evangelho à frente, Senhor, nessa sociedade que tanto precisa. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Queridos, é muito provável que você, assim como eu, valorize muito a paz. Mais do que valorizar a paz, dizer que gosta dela, é muito provável que você, assim como eu, deseje a paz. É muito provável que você goste ou se identifique com o começo da música do Gilberto Gil e você deseje sentir aquilo que talvez o compositor fala na letra, que a paz invadiu o meu coração e de repente me encheu de paz. Como é bom esse sentimento, né? Ou como seria bom conhecer esse sentimento, ainda mais vivendo num mundo de tantas demandas, de tantas circunstâncias contrárias como a que nós vivemos. Quem aqui teria capacidade de dizer que não deseja experimentar paz no coração? Independente do dia difícil, independente das perguntas sem respostas, poder de noite em sua casa, deitar em sua cama e numa experiência de inconfundível paz, fechar os olhos e dormir. Parece simples, mas é tão raro para tanta gente, essa grande bênção, deitar, dormir, descansar em paz. Quem aqui teria coragem de dizer que não espera desfrutar paz nos seus relacionamentos? Todos eles. Quem aqui gostaria de dizer assim, olha, comigo é diferente, eu tenho uma grande alegria de viver e conviver com alguém que é a personificação da tormenta na minha vida. Mais do que isso, eu gosto de ser aquele que atormenta os outros. A gente não quer isso. Quem é que gosta disso? A gente gosta de relacionamentos saudáveis, a gente gosta de estar perto de pessoas que nos fazem bem, a gente gosta de estar perto de alguém que a simples companhia ou um pouco de conversa trazem para a nossa vida paz. Como é bom isso! Às vezes nós desfrutamos isso dentro de casa, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com o cônjuge, com os filhos. Às vezes nós desfrutamos isso com os amigos que nos são mais próximos, que a gente ama tanto estar perto, a gente ama tanto estar junto. Quem aqui teria coragem de dizer que não deseja ver e viver a paz no mundo em que a gente se encontra? De tanto tumulto, de tanta briga, de tanta confusão e de tantas guerras. Então parece, embora você não tenha respondido, e não era necessário responder verbalmente ou fisicamente a essas perguntas, eu tenho certeza que no seu coração você pensou nelas e respondeu e concordou. A paz é um desejo unânime, é uma obsessão de todos nós. No entanto, você já se deu conta que embora a paz seja essa obsessão em todo o mundo e para todas as pessoas, ela é cada vez menos experimentada? Ela é cada vez mais desejada e menos provada. É cada vez mais comum o nosso sentimento de intranquilidade, relacionamentos que se configuram tóxicos para nós e olharmos para o mundo à nossa volta a despeito de todo o seu desenvolvimento e percebemos que o homem continua sendo o lobo do homem, as estruturas vão se degladiando umas com as outras. A gente vive num mundo de constantes conflitos. A gente olha para os noticiários e não precisa mais você ter sequer um canal de jornalismo por assinatura para você assistir 24 horas por dia o noticiário, porque aquilo é potencialmente deprimente, mas basta um simples olhar nas manchetes do dia, nas principais notícias do dia, e a gente vai sempre ter uma nota dizendo a respeito de nações se desentendendo e iminentes guerras acontecendo.
Geralmente, essas grandes guerras, geralmente esses grandes conflitos, deixam sequelas terríveis nas pessoas que são mais inocentes e menos envolvidas naquela briga toda, causa a morte de muita gente, leva ao desamparo e desestrutura a vida de incontáveis pessoas ao redor do mundo. Mas nós vivemos num mundo não apenas de guerra, assim, de nação contra nação, nós vivemos num mundo em que as pessoas facilmente e cada vez mais enganam umas às outras em benefício próprio. Cada vez mais o outro se torna um estranho para mim e não o meu próximo. Alguém muito diferente, distante de mim e não o meu semelhante, e eu posso, se para o meu benefício e para o benefício dos meus, trair, enganar, usurpar o direito do outro, não me importando com ele, desde que eu fique bem ou fique melhor. A gente vive num mundo de constantes conflitos, onde as nossas diferenças não nos fazem conversar mais, mas nos tornam inimigos uns dos outros. Quantas vezes você já ouviu no noticiário que a briga entre torcedores rivais de times de futebol acabou com a morte de alguém? E aí você diz, um torce para o time A, o outro torce para o time B. Os jogadores daquele time e a diretoria daquele clube sequer sabem da existência daquele sujeito que está disposto a perder a vida ou tirar a vida de alguém por conta de uma rivalidade de camisa, de bandeira. Não é insano pensar nisso? E como no século XXI isso continua sendo tão comum e tão frequente? Temos pensamentos diferentes no campo da política. E quantos amigos desfazem amizades de décadas por divergência política? Quantos pais deixam de falar com os seus filhos? Quantos irmãos passam a se odiar? Porque entendem e compreendem a política por uma ideologia divergente um do outro. E às vezes acontece nos lares cristãos, porque é fácil você colocar uma camisa ideológica em Jesus. É fácil você tentar associar Jesus a uma corrente política de pensamento, as mais dissonantes, é fácil. O difícil é você abraçar o Cristo que tornou obsoleta qualquer ideologia humana quando trouxe o reino que é do alto. Isso é o mais difícil. Isso é o mais difícil. A gente vive nesse mundo de constantes atritos, guerras por condição racial, por classe social. E mesmo com tantos e com tão importantes tratados de paz, mesmo com tantos avanços no campo dos direitos humanos, mesmo com tantas políticas públicas importantes desenvolvidas, mesmo com todo o acesso à informação que nós temos e que gerações anteriores às nossas não tiveram o mesmo privilégio e oportunidade, nós seguimos testemunhando o número crescente de guerras, o aumento da violência, a indiferença entre os homens e tensões por todos os lados. Por que é assim? A gente podia fazer uma mesa redonda aqui, chamar um sociólogo, chamar um antropólogo, chamar psicólogos, chamar filósofos, chamar analistas políticos. E isso acontece ao redor do mundo, isso acontece nas principais universidades do mundo, e é importante que isso aconteça. É necessário que esse pensamento aconteça, mas eu acho que as respostas que se alcançam são sempre insuficientes. Elas não atingem o centro do problema. Mas a Bíblia se permite responder por que as coisas são assim. O texto que lemos nessa manhã traz a resposta para essa pergunta. Mais do que isso, o texto que nós lemos nessa manhã nos diz o que Deus decidiu fazer diante do fato. Diante de um mundo em tumulto, diante de uma vida em guerra, diante da ausência da paz, seja essa paz dentro do teu peito, seja essa paz nos seus relacionamentos, seja essa paz no mundo que você habita, a Bíblia diz que Deus decidiu fazer algo, e esse texto nos fala o que é isso. O verso 14, eu peço que você leia mais uma vez, diz assim: pois Ele, Jesus, é a nossa paz.
o qual de ambos. E você lembra que Paulo, nos versos anteriores, está falando da realidade de gentios de um lado e judeus de outro lado, que na cidade de Éfeso, uma cidade predominantemente gentílica, aquela igreja que havia sido plantada pelo apóstolo Paulo era caracterizada pela presença marcante de gentios convertidos, homens e mulheres vindos do paganismo, da prática de feitiçaria e que encontraram em Jesus o seu Senhor e agora participavam da igreja. E havia muita rivalidade entre judeus e gentios, e aqui Paulo está dizendo que Jesus é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, destruiu o muro da inimizade. O mundo, você sabe, parece cada vez mais mergulhado nesse estado de luta, de divisões, de inimizade, e ao questionarmos a razão disso, nós vemos como que a Bíblia é relevante, como que a Bíblia é atual e como que a Bíblia é verdadeira. Um pregador do passado, muito amado, costumava dizer que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Era uma forma de ensinar as pessoas de que a palavra de Deus tem de fato respostas para as indagações do coração humano e para as indagações do mundo em que nós vivemos. De acordo com a Bíblia, e de acordo com a Bíblia toda, não apenas na carta que Paulo escreve aos Efésios, o pecado é a causa desse problema. O pecado foi o que gerou esse mundo em colapso. O pecado foi o que trouxe à luz esse mundo de conflitos, de indiferença, de guerras e de falta de paz, porque o pecado põe o homem em estado de inimizade contra o Deus Criador. Nós já vimos Paulo falando sobre isso na carta aos Efésios. Nós já vimos em sermões anteriores isso, que o pecado faz separação entre um Deus santo e o ser humano pecador. Que o pecado me coloca distante de Deus, que o pecado rouba de mim a capacidade de ser sensível à voz de Deus, de desejar por Deus. Pelo contrário, o pecado gera em mim o desejo de que eu me torne Deus da minha própria vida. Então o pecado me coloca num estado de inimizade contra Deus, mas ele não faz só isso. O pecado também põe o homem em inimizade contra o homem. O pecado me faz olhar para o outro como um adversário, como um opositor, como um risco, como um perigo. E você sabe que o pecado é essencialmente orgulho e ego. Eu sei que às vezes nós gostamos de pensar em pecado como aquilo que é claramente condenável no campo moral. A conduta inapropriada do esposo no casamento, a conduta indevida do corrupto que toma o dinheiro que não lhe pertence e deixa na penúria pessoas que precisavam daquele recurso, e a gente fala, isso é um pecado grosseiro, isso é um pecado gritante, mas a Bíblia diz que pecado é isso, e muito mais do que isso. A Bíblia diz que pecado, e o sentido da palavra pecado é errar o alvo, é você ser criado, formatado para um propósito e um objetivo, e você viver caminhando na direção contrária desse alvo e desse objetivo. O pecado é essencialmente ego inflado, orgulho, fazendo com que o homem, criado por Deus, para Deus, desconsidere a Deus e deseje ser autônomo. Você e eu fomos criados para depender de Deus. Você e eu fomos criados para encontrarmos no relacionamento com o Deus Criador toda a satisfação, a completude, o prazer, o amor, o deleite da vida. Não estou dizendo que as outras experiências não são todas elas maravilhosas, claro que são, e são dádivas de Deus. A maternidade, a paternidade, o casamento, as viagens, os prazeres da boa gastronomia, os prazeres da intimidade sexual, todas essas coisas são dádivas concedidas por Deus ao ser humano, mas para serem todas elas provadas na perspectiva do próprio Deus, em Deus, com Deus, tendo nele o doador, tendo nele o orientador para cada uma dessas vivências da vida. Mas o ser humano disse, eu quero ser autônomo. Eu não quero um Deus, ainda que Ele me tenha criado, que diga para mim o que eu devo e não devo fazer, como eu devo ou não devo viver. Eu vou encontrar longe dele propósito
para mim. Foi essa a grande tentação que levou ao pecado de Adão e Eva no Éden. Você conhece o texto em Gênesis. Qual foi a palavra tentadora de Satanás? A mulher que também fez com que convencesse ao seu marido ali naquele momento? A primeira coisa é ampliando, aumentando a visão daquilo que parecia proibitivo. Ela diz para a mulher: Deus disse que vocês não poderiam comer de nada do jardim? E a mulher diz: não, olha, não foi isso que Deus disse. Ele disse que a gente poderia desfrutar de tudo. Ele criou isso tudo aqui para a gente. E ele disse o seguinte: no meio do jardim tem uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela vocês não vão provar do fruto, porque o dia que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. E o que a Bíblia diz que Satanás fala para a mulher, diz: ah, não, menina boba, olha só, senta aqui, deixa eu te contar uma coisa. Sabe o que aconteceu? Deus só disse isso porque Ele sabe que o dia que vocês provarem daquele fruto, vocês não vão precisar mais dele, porque vocês serão como deuses. Vocês vão saber e dizer o que é bom e mal, o que é certo e errado. Qual foi a tentação então? Que fez com que o texto bíblico dissesse que, ao escutar isso e olhar para aquele fruto, Eva desejasse aquele fruto, pois parecia saboroso ao paladar e desejável aos olhos, ser como Deus, prescindir de Deus, tornar-se o centro da própria vida, definir o seu próprio caminho, sua própria conduta. E aí, queridos, está o problema, porque se somente eu existisse, o meu ego existisse, eu estaria em inimizade com Deus, mas eu não teria outras pessoas para lidar. Eu teria um problema com Deus, mas eu não teria outros seres humanos para lidar. Porém, há muitos outros eus, há muitos outros egos exatamente como o meu e que buscam a mesma coisa: ser Deus de sua própria vida, ser o centro de sua própria existência. Pessoas que acreditam que Copérnico estava errado, que o centro do universo, que a Terra gira em torno do Sol, mas que o Sol leva o seu nome. Eu sou o centro do mundo, eu sou o centro da vida, e o mundo então está cheio desses mini-deuses. Você e eu, tá? Ególatras, em rebelião contra o verdadeiro Deus, e em guerra uns com os outros, em guerra uns com os outros. Mas então Paulo diz que aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão agora em Cristo, que renderam seus corações ao Salvador, ele diz no verso 14, Jesus é a nossa paz. O que a Bíblia está dizendo é que sem Jesus não há possibilidade de paz real com Deus. Sem Jesus, os meus pecados continuam sendo um problema que eu não consigo solucionar. Sem Jesus, a minha vida continua caminhando distante de Deus. Foi por isso que versos anteriores Paulo disse que antes eu estava longe, mas que pelo sangue de Cristo eu fui trazido para perto de Deus. Jesus é a minha paz, é Ele que acaba com essa rivalidade, com essa inimizade através da sua obra na cruz. E mais do que isso, sem Jesus não haveria possibilidade de paz real entre os homens. Não há possibilidade de paz real entre os homens. Roberto, então o que você está dizendo hoje, 2021, domingo de manhã, Rio de Janeiro, é que a principal solução para esse mundo que nós vivemos, de atrito, confusão, guerra, indiferença, egoísmo, violência e todas as demais coisas, a principal solução se chama Jesus Cristo. Sim, é isso que eu estou dizendo. Isso não significa que nós não precisamos de políticas de paz, isso não significa que nós não precisamos de estadistas que nos encham de orgulho, isso não significa que nós não precisamos de toda a estrutura do tecido social funcionando bem, mas que apenas essas coisas, sem a solução do problema que está do lado de dentro do ser humano, chamado pecado, e que foi resolvido, ou a sua possibilidade de resolução foi oferecida por Jesus na cruz aos pecadores, sem isso, nós nunca conheceremos esse estado de vida e de mundo. Aliás,
Esperar um mundo de plena paz é a mais ilusória das utopias, num certo sentido. Porém, é a principal esperança dos cristãos, porque os cristãos sabem que eles caminham na direção do reino eterno de Deus, onde a Bíblia diz: não haverá dor, não haverá lágrimas, não haverá morte, não haverá caos, não haverá pecado, e viveremos para sempre com o Senhor e uns com os outros. Então, os cristãos são, em alguma medida, esses agentes de um mundo que virá e para onde eles caminham, e eles buscam aqui e agora, a despeito de sua carnalidade, muitas vezes o seu desejo de fazer guerra e de fazer briga, se tornarem agentes da paz, porque eles seguem ao Cristo que é o príncipe da paz. Agora entenda o contexto que faz Paulo dizer essas coisas. Que Jesus é a nossa paz, que Ele derruba a barreira da inimizade. Os cristãos em Éfeso, como eu disse, eram em sua maioria gentios convertidos. E Paulo é chamado de o apóstolo aos gentios. Ele mesmo um judeu, mas que não dedicou a sua missão e o seu ministério principalmente para pregar a judeus, mas para pregar aos de fora do judaísmo, aos gentios, e ele anunciava a mensagem do evangelho que diz que em Cristo Deus chama todos os povos e não apenas os judeus para um relacionamento de aliança. Paulo viaja aos lugares menos propensos a uma vida voltada para Deus e diz o seguinte: olha, vocês estavam muito longe de Deus, vivendo debaixo de uma iminente condenação, mas olha, Deus enviou o seu Filho ao mundo, Deus enviou o Salvador, Ele derramou sangue para perdoá-los dos seus pecados, de modo que em Cristo vocês podem ter uma aliança perpétua com Deus. Todas as promessas que Deus fez no Antigo Testamento ao seu povo Israel são extensivas a vocês, se crerem em Cristo e se depositarem a sua vida em Cristo. E nós conhecemos o que a Bíblia fala sobre a conversão de muitas pessoas. Muitos gentios ouviram essa mensagem, renderam-se a Cristo e se reuniram como igreja. Então, certamente, aquela igreja em Éfeso tinha nela judeus convertidos, homens e mulheres que creram que Cristo era o Messias, que a sua fé tanto os fez esperar e desejar, e ao mesmo tempo havia naquela igreja em Éfeso gentios convertidos, ou seja, judeus e gentios antes inimigos, agora congregando juntos, porque os gentios odiavam os judeus. Os gentios não suportavam a altivez, como eles chamavam, dos judeus. E os judeus consideravam os gentios os piores dos ímpios. Eram chamados, pasmem, de cães. E hoje a gente vive numa cultura pet friendly. Todo mundo gosta do cãozinho, mas naquela época era um xingamento pesado. Você chamar alguém de cão. Em Jesus, essa inimizade foi desfeita e agora na igreja, judeus e gentios convertidos a Cristo congregavam juntos. É por isso que Paulo diz que Jesus, na sequência do texto, de ambos fez um. De polos extremos fez uma coisa coesa. Jesus os soldou um ao outro, destruiu a barreira, derrubou o muro de inimizade. Você lembra como que o Antigo Testamento descreve o templo de Israel? O templo em que Deus era adorado pelo seu povo? O templo ele tinha muitas características, muitas repartições, muitos símbolos interessantes. E quando você lê a descrição do templo no Antigo Testamento, havia uma área chamada de Pátio dos Gentios. Não sei se você lembra disso. E o Pátio dos Gentios, você sabe o que era? Um pátio, por isso que o nome diz. É aquilo que fica do lado de fora. À medida que você vai entrando no templo, você tem o pátio, que é a área externa, mas você tem o santuário. O judeu entrava no santuário para cultuar. O judeu entrava no santuário para ouvir a leitura da lei. O gentio era impedido de entrar no santuário, ele tinha que ficar no pátio. Era o máximo que ele podia se aproximar. Mas havia outras barreiras no templo. A mais conhecida delas, você lembra? Aquele espesso véu que separava e isolava o lugar santíssimo, ou o santo dos santos. O que ficava ali dentro? A arca do concerto,
que simbolizava a presença manifesta de Deus no meio do povo. Naquele lugar, apenas o sumo sacerdote, a principal autoridade religiosa dos judeus, entrava, mesmo assim, uma vez ao ano, no dia da expiação, que os judeus chamam de Yom Kippur, para ali aspergir sangue sobre a arca em pedido e clamor de perdão pelos pecados da nação contra Deus, uma vez ao ano, na presença imediata de Deus. Mas em Cristo, diz o apóstolo Paulo, as divisões foram removidas. Em Cristo, o véu foi retirado, os muros foram derrubados, a separação foi desfeita. Em Cristo, o caminho para a presença de Deus está livre. Não há mais véu, não há mais pátio, não há mais santuário. Há um sangue que foi derramado e que abriu um novo e vivo caminho em que homens e mulheres rendidos a Cristo e alcançados pela purificação que esse sangue alcançou, têm livre acesso a Deus. Por que Jesus fez isso? Olha o que diz a segunda parte do verso 15 e também o verso 16. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Queridos, Paulo está dizendo que em Cristo há uma nova vida. Ele derrubou as barreiras, ele desfez a separação, ele levou o homem para perto de Deus outra vez, através da sua obra e do seu sangue, e ele decidiu que dos dois, que dos polos, que dos extremos, que das diferenças, que das singularidades de cada um, ele faria nele mesmo um novo homem, antes longe de Deus, agora perto de Deus. Antes em rebelião contra Deus por conta dos nossos pecados e da nossa teimosia de desprezar a lei do Deus Criador e viver pela nossa própria lei, pelos nossos próprios valores, mas agora em paz diante de Deus, não mais inimigos, mediante Jesus, aquele que é a nossa paz. Antes inimigos de Deus, agora reconciliados com Deus por meio da cruz. Meus irmãos, você e eu temos em Cristo, e se estamos em Cristo, uma nova vida, em comunhão com Deus, possibilidade real de relacionamento com Deus e em paz diante de Deus. Deus continua sendo eternamente santo como sempre foi. E você continua, embora lute contra o pecado hoje, porque está em Cristo, você continua sendo um pecador, uma pecadora. Não há em você, não há na sua vida moral, não há nos seus desejos mais secretos e íntimos, razões que te credenciam diante de Deus e o tornariam aceitável diante de Deus. Mas se você está em Cristo, todas as vezes que você se aproxima de Deus e de sua presença, o eterno e santo Deus vê você com roupas limpas, porque Cristo te vestiu com essas roupas. Vê você purificado dos seus pecados, porque o Filho dele sangrou numa cruz para perdoar os seus pecados. Temos paz diante de Deus se estamos em Cristo. Temos possibilidade de comunhão com Deus se estamos em Cristo. Mas, queridos, não apenas isso. Ainda seria pouco. Esse novo homem que Paulo fala aqui no texto, que ele decidiu gerar em si mesmo um novo homem, não é simplesmente um indivíduo. Assim como quando a Bíblia fala sobre o velho homem, ela inclui nessa condição de velho homem toda essa humanidade não redimida por Cristo, não arrependida de seus pecados e então ainda vinculada a Adão e à herança adâmica do pecado. Quando a Bíblia fala sobre o novo homem, não está falando apenas de um indivíduo, mas de uma nova comunidade, um novo povo, um povo diferente, um povo radicalmente singular na face da terra. Gentios e judeus antes eram inimigos, mas agora podiam, em Cristo, ver as suas diferenças superadas pelo amor. Todas as razões de divergência e briga que havia neles foram desfeitas por causa do amor do seu Cristo. E, meus irmãos, esse é o chamado da igreja. Esse é o chamado de toda a igreja cristã, de fato. Esse deve ser o chamado dessa igreja. Nós somos pessoas diferentes, não somos? Muito diferentes.
Você é muito diferente de mim, eu sou muito diferente de você. Nós temos interesses diferentes. Nós temos gostos diferentes. Entre nós é possível que tenha gente completamente apaixonada por comida japonesa e gente que não consegue sequer olhar para a comida japonesa. É possível que entre nós tenham pessoas apaixonadas por churrasco e pessoas veganas, mais voltadas para uma alimentação bem mais natural. Somos diferentes. Eu sou até bem abrangente, você pode me chamar para qualquer um desses pratos que eu vou. Me chame. Amo churrasco, mas vou na salada com você. Como o hambúrguer do futuro, que o pessoal fala que é de soja, como também, não tem problema. A gente faz, para estar junto a gente faz, mas nós somos diferentes. Os nossos gostos são diferentes. Nós podemos ter identificação política diferente. Nós podemos ter interesses culturais diferentes. Você pode gostar de um gênero musical que eu não tenho apreço. Você pode estranhar o fato de que um dos gêneros musicais que eu mais sou apaixonado e amo escutar é chorinho. Você fala, chorinho? Não imaginava o Roberto ouvindo chorinho. Eu amo chorinho, desde a adolescência, quando estudava música. Sou apaixonado pelo chorinho. E aí você olha para aquilo e fala, eu não. Gosto de forró, pé de serra. Gostos diferentes. Nós tivemos origens diferentes, lares diferentes, histórias diferentes, caminhos singulares que nos trouxeram até aqui. E com toda certeza, queridos, todas essas diferenças poderiam ser um grande problema. Elas podem ser um grande problema, como é problema para muita gente aí fora. Agora, como a igreja é a comunidade dos redimidos pela obra de Cristo, essas nossas diferenças foram superadas por aquilo que nos une, ou aquilo que nos une é muito mais forte do que o que tem poder de nos separar, ou mais, as nossas diferenças foram superadas por aquele que nos une, por Cristo. Então eu sou Botafogo e você é Flamengo, eu gosto de chorinho e você de valsa. Você não come comida japonesa e eu adoro, não tem problema. E outras diferenças que podem ser mais crônicas, nós estamos unidos uns aos outros debaixo de um mesmo teto que chamamos igreja, porque independente da nossa história, independente do que fizeram conosco ou do que nós fizemos com pessoas, num momento na minha vida e num momento na sua vida, nós tivemos um encontro com aquele que é o Redentor, aquele que é o Salvador, e ele nos incluiu num único povo. Ele decidiu fazer dos dois um novo homem em seu próprio corpo, mediante a sua obra na cruz. E se eu me identifico com ele, e se eu sou alguém que é o resultado da obra dele na cruz, eu faço parte desse povo de amor. Nós somos o povo de Jesus, e precisamos revelar ao mundo à nossa volta essa nova humanidade que Deus está gerando em Cristo. Eu nunca vi na Bíblia Jesus dizendo que os seus discípulos deveriam ser os teólogos mais convincentes do mundo. Eu nunca vi Jesus falando nas Escrituras que o sinal de sua igreja ao mundo e aquilo que revelaria a glória dele ao mundo seria alguma capacidade dos cristãos de realizarem uma obra de muito impacto social na cultura em que eles estavam presentes. Não, mas eu li na Bíblia Jesus dizendo que o dia em que o mundo olhasse para a igreja e visse o amor de Jesus real sendo vivido no seio da igreja, o mundo creria que Cristo era o Messias, o Senhor enviado. E ele falou isso em oração ao seu Pai. Peço a Ti, ó Deus, que eles sejam um, como eu sou um em Ti e Tu és em mim, para que o mundo creia que Tu me enviaste. A nossa unidade, a despeito das nossas diferenças, revela o nosso Salvador ao mundo e à sociedade. Verso 17, Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Ou seja, Jesus é a nossa paz, Paulo já disse. Jesus fez a paz, Paulo também disse isso, através da sua obra na cruz, seu sangue derramado, ele fez a paz entre o homem pecador e o Deus Santo, e agora Paulo está dizendo que Jesus anunciou a paz. Algumas versões mais antigas, ao invés de anunciou, traz a palavra evangelizou. Jesus lhes evangelizou a paz, como se a paz fosse de fato uma pregação que convence e muda o coração. Então veja que coisa bonita, para o judeu,
culpado por ter a lei de Deus, mas não cumpri-la. Para o judeu, culpado por fazer parte da tal nação santa, mas não viver devotadamente e obedientemente na lei de Deus, Jesus, com sua obra redentora, cumpre todas as exigências da lei em seu lugar. De modo que quando esse judeu crê não mais na sua obediência perfeita diante de Deus, mas na obediência perfeita de Cristo, oferecida gratuitamente por ele, no lugar dele, ele alcança a salvação. Então, queridos, a salvação não vem da minha capacidade de cumprir a lei de Deus. A salvação é recebida mediante a fé naquele que a cumpriu em meu lugar. Quando eu olho para mim, eu vejo todas as razões que existem em mim e as impossibilidades que habitam o meu coração para que eu não viva conforme a lei de Deus diz que eu devo viver. Mas quando eu olho para a cruz, eu vejo aquele que cumpriu perfeitamente a lei por mim, inclusive pagou a penalidade que a lei dizia que o meu pecado deveria receber. Ele passou isso por mim, eu sou salvo pela fé nele. Mas para o gentio não era culpado de não seguir a lei de Deus, embora a tivesse, porque o gentio não tinha a lei de Deus. O gentio era culpado por desprezar a Deus. O gentio era culpado por caminhar longe de Deus. Então, para o gentio, Jesus, com a sua obra redentora, o redimiu de sua culpa. Derramou seu sangue na cruz e o purificou de seus pecados e o inseriu no povo de Deus, povo que ele não fazia parte. Povo que não o caracterizava, povo que não lhe pertencia. Jesus fez desse gentio um filho de Deus. Isso nos ensina que a salvação também não vem da minha capacidade de me voltar para Deus. Os meus esforços vão continuar me mantendo quilômetros, anos-luz de distância de Deus, mas a salvação é recebida mediante a fé naquele que por seu sangue me trouxe para perto de Deus. A salvação é recebida mediante a confiança naquele Salvador e naquele Senhor que, ao morrer na cruz por mim, me aproximou de Deus em segurança e em paz. No verso 18, o último que lemos nessa manhã, Paulo diz: pois por meio dele, Jesus, tanto nós, Paulo aqui se coloca como um judeu convertido, como vocês, os gentios convertidos em Éfeso, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Queridos, por favor, preste atenção nisso. Embora a reconciliação com Deus seja um evento histórico, se deu na cruz. A cruz do meu Salvador me reconcilia com o Deus Criador, com o Deus Santo. O acesso a Deus, que Paulo fala aqui, é o relacionamento contínuo que essa reconciliação me leva a experimentar. A reconciliação é um evento. Mas o meu acesso a Deus não é mais esporádico, não é mais episódico, não é mais uma vez ao ano no dia da expiação. O meu acesso é pleno e é constante, porque a reconciliação me deu esse acesso. Lembra de Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 5, verso 1 e no comecinho do verso 2, eu acho que o texto vai ser exibido aqui para a gente. Paulo disse assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem, por meio de Jesus, obtivemos acesso, pela fé, a esta graça na qual agora estamos firmes. Tanto em Efésios, como aqui em Romanos, a palavra traduzida do grego para o português como acesso é prosagoge. Prosagoge era uma expressão muito utilizada para falar de uma audiência, da entrada numa corte para uma audiência com um rei. Quando alguém solicitava uma reunião com o rei, a maior autoridade de um império, aquela pessoa pedia um proságoge, ela pedia um acesso ao rei. E Paulo está usando intencionalmente essa palavra, que em Cristo nós temos acesso a essa corte real, a essa audiência com o rei. Mas os cristãos não têm apenas acesso para uma audiência com o rei. Os cristãos hoje têm acesso para um relacionamento com o Pai. É isso que Paulo diz no verso 18, que eu vou achar aqui: por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai. Em Cristo, o Deus Santo, Criador, Eterno e Todo-Poderoso, se revelou na face do Salvador como meu Pai, como seu Pai.
O nosso acesso, e olha que coisa bonita, o nosso acesso é ao Pai, por causa do Filho, mediante o Espírito. É o que Paulo está dizendo no verso 18. Você está vendo todo o Deus Trino trabalhando aqui, a Trindade aqui. O nosso acesso é ao Pai, por causa da obra do Filho e mediante o Espírito Santo. O acesso é por um só Espírito, como diz Paulo. Queridos, concluindo aqui, se a nossa vida está em Cristo, se a nossa vida está naquele que é o príncipe da paz, você e eu temos condições de conhecer e de provar aquela paz que excede e extrapola a todo entendimento humano, como diz a Bíblia. Para os cristãos, para aqueles que foram redimidos pela obra de Jesus, para aqueles que encontraram em Cristo o Senhor de suas vidas e tornaram-se seus discípulos, a paz não é o resultado do nosso dinheiro bem investido. E faça isso, invista bem o seu dinheiro, não há nenhum problema em você fazer isso, mas a sua paz não virá plenamente desse lugar. Para os cristãos, a paz não é o resultado da nossa saúde de ferro. Nos cuidamos muito, nos exercitamos muito, nos alimentamos muito bem. E é claro, é bom que você faça tudo isso se você deseja uma terceira idade de mais paz com você mesmo, com o médico, com os hospitais. Mas a paz não vem da nossa saúde de ferro. Para os cristãos, a paz não vem da estabilidade da nossa vida familiar. O sujeito olha e diz, que sorte, ou que bênção, uma família incrivelmente maravilhosa. Talvez o sujeito olha para uma outra família e diz, gente, é tudo tão perfeito naquela família, a minha é tão angustiada, por isso que ele tem paz. Você precisa aprender, como eu ouvi de um amigo essa semana, que o casamento e a vida familiar muitas vezes se assemelha àquela modalidade olímpica do nado sincronizado. Por fora está tudo ajustadinho e sincronizado, mas por dentro tem falta de ar. Você está ali é um sufoco muitas vezes para fazer a coisa funcionar bem, mas no final tem pódio, tem medalha, isso é bom. Mas a paz para os cristãos não vem dessa estabilidade da vida familiar ou da ausência de qualquer problema. Para nós, a paz é o resultado da nossa posição diante de Deus. Posição que não existia, mas que Deus, através de Cristo, realizou. Porque Cristo fez a paz entre nós e Deus, nós podemos viver em verdadeira paz. Ainda que o mundo continue um tumulto, gente. Ainda que a sua casa continue por um tempo um problema. Ainda que as relações que te são mais caras continuem atingidas por um problema grave que aconteceu e que te parece insolúvel. Ainda que o seu sentimento tenha sido mexido, ainda que as suas economias tenham sido alteradas, ainda que o desemprego tenha te visitado, ainda que o diagnóstico médico tenha mexido com o seu futuro ou com os seus sonhos, você pode ter paz, porque a sua paz não vem mais das circunstâncias do viver, mas a sua paz vem do Cristo que é o príncipe da paz, que te colocou em paz com Deus e que te permite mesmo no olho do furacão, deitar a cabeça e dormir em paz, e acordar em paz, e viver em paz, porque você sabe que se está em Deus, se você está em Cristo, a sua vida não está solta ao acaso, à sorte dos ventos, mas a sua vida está segura nas mãos daquele que é amor, porque Jesus é a nossa paz, nós também podemos viver em paz com as pessoas ao nosso redor. Se você é crente, por favor, não seja o chato, não seja o atribulado que rouba a paz dos outros. Se você tem identificação com Jesus, se assemelhe em Jesus, lembrando o que ele disse no Sermão do Monte, que felizes são os pacificadores, porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus, porque foi o Filho de Deus que fez a obra de pacificação entre os homens. Não seja a pessoa que leva a guerra. Não seja a pessoa que leva o atrito, não seja a pessoa que leva o tumulto, não seja a pessoa que leva o disse-me-disse, seja um pacificador, seja uma pacificadora. Se você está em Cristo, é possível você viver assim, em paz com os homens. E eu quero dizer a você que me ouve nessa manhã, estando aqui ou estando online, que a paz que você tanto procura, assim como todos nós sempre desejamos, ela não vai ser plenamente desfrutada por você se você não render a sua vida a Cristo. Se você não render o seu coração àquele que é o príncipe da paz,
você sempre vai tentar, mas ainda vai se angustiar nessa vida e nesse mundo e não vai desfrutar da verdadeira paz. Seja uma pessoa pacificada pelo poder de Deus. Deus pode mudar a sua vida, Deus pode mudar o seu coração, Deus pode mudar a sua casa. Se Deus não mudar a sua casa, se Deus não mudar a circunstância que você está vivendo, Ele com certeza vai mudar você, Ele vai mudar o seu coração, mas você vai conhecer a paz que excede a todo entendimento humano, e mais do que isso, você vai ser alguém transformado num agente da paz de Deus nesse mundo. É isso que Ele nos chama para ser, os pacificadores. Eu tenho certeza que se de alguma forma o seu coração é tocado pelo que foi dito aqui, ele não está sendo tocado pelo que eu disse ou pelas minhas palavras, mas pelo Espírito Santo, falando no seu interior. Isso é com você. Isso é um chamado para você experimentar uma vida completamente nova e absolutamente maravilhosa ao lado de Deus em Cristo. Então não resista, renda seu coração, confie no Senhor, deseje o batismo, faça parte da igreja e você verá os melhores e mais fascinantes dias da sua vida ao lado de Cristo. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado por esse tempo juntos aqui como igreja e obrigado pela Tua palavra. Obrigado por Jesus, a nossa paz. Obrigado porque nós estávamos fadados a viver por toda a eternidade em rebelião contra o Senhor. Os nossos pecados continuariam nos mantendo afastados de Ti, porque eles não encontrariam redenção em nossos próprios atos. Mas o Senhor enviou o Seu Filho ao mundo. E Jesus, sem pecado algum, foi tornado pecado em nosso lugar para receber na cruz a penalidade do pecado cometido por mim, cometido pelos meus irmãos, e nos oferecer da cruz justiça, vestes limpas e livre acesso a Deus. Hoje, Senhor, podemos estar diante de Ti sem culpa e sem medo. Hoje podemos olhar Tua face, Deus, e chamá-lo de Pai por causa da obra de Cristo. E eu te peço que nessa manhã o Senhor opere sobre o coração de muitos e muitas, para que sejam também, a partir desse dia, filhos e filhas de Deus em Cristo. Que haja um novo nascimento, que essa pessoa que ouviu essa mensagem até aqui seja inserida nessa nova humanidade que Deus está gerando em Cristo, que ela seja incluída na família da aliança, que ela possa se batizar e caminhar ao lado de Cristo por todos os dias da sua vida, e que nós tenhamos a alegria de, vivendo e desfrutando da paz de Deus em nosso interior, sermos como igreja uma comunidade marcada pela paz nas relações internas e marcada pela paz na missão que cumprimos nesse mundo e sociedade. Ajuda a gente, Senhor. Não podemos com a nossa própria força, não temos em nós sabedoria, não temos em nós santidade suficiente, não temos em nós recursos suficientes, mas temos no Senhor ampla suficiência. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós aqui nessa manhã, hoje e para todo sempre. Amém e amém.